Oi, gente, bom dia a todos. Como é que vocês estão? Como é que vocês amanheceram? Que todo mundo esteja bem, em paz, todo mundo animado, todo mundo alegre para mais uma aula. Nossa aula de hoje é a aula de geografia, onde eu vou estar discutindo com vocês, a gente vai estar conversando sobre a região Nordeste, a nossa região. E aí, eu dividi esse assunto em duas partes. Lembra que eu fiz a mesma coisa com a região Norte? Então, eu estou fazendo a mesma coisa com a região Nordeste, dividindo em duas partes. Então, hoje eu falo sobre a parte do relevo e a parte da hidrografia. Na próxima semana eu entro na parte do clima, né, e da cultura que envolve a nossa região Nordeste. Então, hoje a gente vai ficar somente só nessas duas partes. Hidrografia, algumas características, né, alguns aspectos importantes e a questão do relevo e a questão da hidrografia. Então, na nossa região Nordeste, ela é com cerca de 1.558.196 quilômetros quadrados. A região Nordeste ela é a terceira mais extensa, então ela é a terceira, né, em termos de expansão, de extensão territorial. Em termos de área, ela é a terceira maior. E ela possui uma costa litorânea, então toda a região Nordeste, vocês já devem ter observado. Se vocês não observaram ainda, observem o mapa do Brasil. Primeiro olhem o mapa do Brasil, olhem as 5 regiões, como elas estão distribuídas, como elas estão divididas. E vocês podem observar que a parte da região Nordeste, ela está toda sendo voltada, né? Ela está toda sendo envolvida, na verdade, né, a sua parte da sua costa é a costa litorânea banhada pelo Oceano Atlântico. Então ela fica toda na região, por isso que muita gente vem das outras regiões, por exemplo, das regiões centro-oeste, da região sudeste sul, né, porque para a região nordeste, né, porque o nordeste, se vocês não sei se vocês já ouviram falar, mas é rico nas suas belezas, nas suas praias, na sua parte litorânea, né, a riqueza, né, as praias mais belas que existem é na região nordeste, né, em Alagoas, né, em Rio Grande do Norte, Aracaju, Sergipe, Bahia. Então, são as praias mais bonitas, são as praias do Nordeste. Então, por quê? Porque ele é banhado pela parte da sua parte litorânea, né, a parte que banhado pelo Oceano Atlântico. E aí, nosso estado, ele está dividido em 9 estados, nossa região, ela está dividida em 9 estados. E aí eu começo para vocês os estados e as capitais de cada uma, né? De cada uma. Por ordem alfabética, nós temos Alagoas, que nós temos quem? Alagoas, Maceió, todo mundo sabe, né? Alagoas vizinho aqui, fica divisa com Sergipe. Nós temos Alagoas, Maceió. Do outro lado nós temos Bahia e Salvador, que é a capital. Temos Alagoas, que é o estado. Aí a capital de Alagoas é Maceió, então muita gente vai para a capital de Alagoas, que é Maceió, mas tem gente que vai para outros municípios, para outros interiores, que faz parte de Alagoas, certo? E aí nós temos a Bahia, e na Bahia nós temos a capital, que é Salvador, que tem o Pelourinho, que tem o Forte, tem um monte de coisa lá. Muita gente viaja para conhecer Salvador, né? Comer as acarajé, comer as baianas, e aí isso tudo a gente encontra na capital. Isso não significa que nos interiores, nos municípios da Bahia não encontre, mas aí os outros municípios também faz parte do estado da Bahia. E aí nós temos Ceará, que a capital é Fortaleza, que as praias são belíssimas, riquezas das suas praias são belíssimas, né, as praias do Ceará, né? Aí você quiser conhecer, aí muita gente vai para a capital, que é em Fortaleza. Nós temos Maranhão também, que tem os lençóis maranhenses, lá no São Luís de Maranhão. Belíssimas praias também. E aí na Paraíba, João Pessoa, que também tem praia. Pernambuco, Recife, mas Recife já tem umas restrições por conta do número grande, né, de tubarões. Então lá para ir para Recife é um pouco mais complicado para tomar banho nas praias de Recife, porque a maioria tem as placas proibido tomar banho por conta de tubarão. Então, mas tem praia. Aí tem uma questão, né, das correntes marítimas que trazem os tubarões para aqui e a cadeia alimentar.
E aí tem Piauí, Teresina, que a capital é Teresina, Rio Grande do Norte também, é Natal. Todas essas que eu estou dizendo aí tem praia, são praias belíssimas, bonitas. E Sergipe e Aracaju, que aí nós temos aqui da região Nordeste, uma das orlas mais famosas, a nossa orla, a orla de Atalaia, uma das mais bonitas da região Nordeste. E se vocês já viajaram para outras regiões, para outros estados, na verdade, para outros estados, tiveram a oportunidade de conhecer ou dos outros estados da região Nordeste, as orlas, pode ter certeza que a mais bonita é a daqui de Aracaju mesmo, em termos de extensão, a maior que tem, a mais iluminada, com muitos atrativos. E Sergipe e Aracaju, que é a nossa capital, que é Aracaju, que é onde a gente mora. Ok? Então não tem como errar, não tem como a gente errar mais. Falando da nossa região Nordeste, a gente sabe que está dividido entre 9 regiões. Nosso estado é o estado do Sergipe, né? E aí a gente mora na capital Aracaju. E aí, dando continuidade em nossos aspectos físicos, a região Nordeste ela apresenta um relevo bastante diversificado, pois as condições naturais presentes na região variam muito de um lugar para outro. As principais formas de relevo presentes no Nordeste eles são os planaltos, que vocês já estudaram, vocês sabem o que são planaltos, as planícies e as depressões. Então, essas são as três os aspectos físicos, as três características de forma de relevo da nossa região. Da nossa região Nordeste. Então, são essas três principais. É o planalto, as planícies e as depressões. E aí, no livro de vocês ainda, tem aí, como destaque para os planaltos do Borborema, são esse daí, os planaltos e as chapadas da Bacia do Parnaíba, os planaltos e as serras dos leste e sudeste, a depressão sertaneja, São Francisco e as planícies tabuleiros do litorâneo. Eu coloquei só o nome dessas três, que são os nomes mais comuns, os nomes mais conhecidos, que a gente, conhece, que a gente são os planaltos e as planícies, e são os mais importantes e os mais relevantes. E aí eu trago para vocês a parte da hidrografia da nossa região Nordeste, que aí vocês conhecem. A nossa hidrografia, a principal bacia da região Nordeste é a bacia do São Francisco, que é nosso rio São Francisco, que ele é o maior em termos de extensão, realmente é um dos maiores, vocês podem ver aí, e abrangindo também a região sudeste do país. Por que quando ele fala na região sudeste? Porque o nosso rio São Francisco, ele nasce lá em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Então, ele abrange lá toda a região sudeste. Imagine, ele nasce. Então, se vocês podem observar, o rio São Francisco, até ele chegar aqui, e a foz dele é em Canidé, a foz do rio São Francisco, então é até lá, e ele é um dos maiores em termos de extensão, é um dos maiores, é o maior. Olha, ele nasce, na nascente dele a gente sabe que jorra bem pouca água. Se vocês podem observar, podem pesquisar, eu vou botar aqui para vocês observarem. A nascente do rio é bem pequenininha, sai aquela água bem pequenininha e depois sai escorrendo. Tudo aquilo para depois chegar a um rio imenso, tão extenso. Então, aí no livro de vocês tem a bacia principal da hidrografia da região Nordeste é de São Francisco, pois além de ser a maior em extensão, abrangendo também a região sudeste do país, possui grande importância socioeconômica para os nordestinos. Então, ela é uma das mais importantes na parte econômica, envolvendo toda a parte econômica, a geração de energia da hidrelétrica, lá em Paulo Afonso, na Bahia, ela é pelo Rio São Francisco, pelas águas do Rio São Francisco. Seu principal rio é o Rio São Francisco, é conhecido como Rio Unidade Nacional, pois banha diversos estados do Brasil, integrando as regiões. O Rio São Francisco apresenta grande potencial hídrico, sendo utilizado para a prática da agricultura irrigada, para a geração de energia elétrica, o que eu acabei de falar, para a piscicultura e outras formas de criação, para o lazer, para o turismo e principalmente para o abastecimento da população. Grande parte da população é abastecida, as suas residências elas são abastecidas pela água do São Francisco. E aí tem a geração da energia na hidrelétrica, na Bahia, e aí
Ela serve também como turismo, se vocês observarem aí, tem um passeio, passa pelos cânions, né, nos catamarãs, pela piscicultura, né, as pessoas, né, usam desse rio como uma forma de sobrevivência, que mora nessa parte, perto do Rio São Francisco, e ele é um dos mais importantes realmente para aqui, para Sergipe. E aí, então, falando da nossa hidrografia, da parte da hidrografia, a bacia mais importante é a bacia do São Francisco. A região Nordeste, a bacia mais importante é a bacia do Rio São Francisco. E sabendo que ele passa por diversas regiões até ele chegar aqui na nossa região, até ele desaguar aqui na região Nordeste. Ok? Então, a gente finaliza a nossa aula de geografia e a atividade vai ser feita para ser feita na página 70 e 71 do livro de história. Amanhã a gente volta com mais uma aula. Fiquem todos com Deus, beijos e até amanhã.